Olá, bom dia! Seja muito bem-vinda ao canal Sem Medo de Dirigir. Esse é o canal para você que está procurando se libertar do medo de dirigir, está procurando razões, quer descobrir, quer entender o seu medo e quer eliminar também, obviamente, que a gente está trazendo muitas ferramentas, muito conhecimento, muita informação e muito carinho também, muito acolhimento para você saber que você, em primeiro lugar, não está sozinha e que isso não é estranho, você não é uma pessoa estranha, você não é uma ET porque você tem medo de dirigir, porque você não é a única, senão eu não estaria aqui fazendo esse trabalho. Quero que você saiba que são milhões de pessoas que sentem a mesma coisa, em diversos níveis, diversos sintomas, mas que todas têm o mesmo desejo, que é se libertar desse medo. E é por isso que eu tô aqui, tá? E eu quero entregar para vocês hoje mais um conhecimento, clarear melhor a visão de vocês a respeito da direção. Hoje eu vou falar sobre a direção em si, dirigir o carro, ou seja, controlar o volante. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu no canal? Você já clicou no sininho e apareceu lá todas, nenhuma, algumas, as notificações? Sabe por quê? Porque se você toca no sininho, quando tiver vídeo novo, e sempre tem, você fica sabendo na hora, o YouTube já te avisa, aí você não perde nada do canal, olha que legal. Muita gente tem sido ajudada, muita gente tem dado feedbacks incríveis, comentários maravilhosos nos vídeos, que estão se sentindo motivadas, que estão se sentindo capazes, que estão melhores, que sentem realmente que podem realizar esse sonho. Isso é muito importante, é mais importante do que qualquer coisa, é você entender que você é capaz, que você é merecedora, que não tem essa de eu não nasci para dirigir, isso não existe, tá bom? Então, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, deixa o seu like, a sua curtida e compartilha com as pessoas que você sabe que também precisam dessa informação. Compartilha com todo mundo. Tem muita gente, milhões de pessoas que precisam saber dessa informação. Tudo bem? Combinado? Então vamos agora para o conteúdo. Eu quero te falar sobre a direção. Muita gente tem dificuldade nas marchas. Na verdade, assim, existem algumas dificuldades no carro. E eu identifiquei que pessoas têm dificuldade numa coisa e pessoas têm outra. Então tem gente, por exemplo, que tem dificuldade com a marcha. Tem gente que tem dificuldade na saída. Tem gente que tem dificuldade na curva. Tem gente que tem dificuldade com a direção, ou seja, manter o volante reto. Então eu vou dar duas explicações. Eu vou te dar duas técnicas para você que tem essa dificuldade conseguir dirigir em linha reta, que é uma coisa assim meio desesperadora você não controlar o volante, não é? A primeira coisa é que as pessoas que começam a dirigir, elas têm o hábito, quem tem esse problema, tá, gente? Quem tem esse problema com a direção, tem o hábito de ficar virando o volante. Eu acho isso muito engraçado, sabe? Muito engraçado, porque eu imagino que essas pessoas tenham na mente delas aquela imagem dos desenhos animados que a pessoa, né, o bonequinho fica lá assim, virando o volante. Eu imagino que seja isso, tá? Não sei se tem uma outra explicação, mas essa para mim até agora foi a que eu encontrei. Então, se a pessoa fica fazendo isto, adivinha o que vai acontecer com o carro, né? Ele vai ficar dançando na pista, vai ficar dançando. O que acontece? Geralmente o carro consegue andar em linha reta sozinho. Se você deixar, se você soltar o volante, se o carro não tiver com problemas de direção, problema no sistema de direção, ou seja, se ele tiver desalinhado, se o pneu tiver careca, o pneu influencia muito na direção. Bem lembrado de falar isso, porque os pneus influenciam profundamente na direção. Se ele tiver legalzinho, se o carro estiver em boas condições, em condições de uso aceitáveis, em condições boas, não vou dizer nem perfeitas, mas boas condições de uso, se for um carro mais velho, se for um carro novo não vai ter esse problema, mas se for um carro mais antigo, mais velho, mais usado, tem que estar em boas condições, tem que fazer o alinhamento da direção periodicamente, tá? Eu digo periodicamente uma vez por mês, pelo menos, porque desalinha o tempo inteiro, por causa dos buracos, das
as ondulações na rua sempre desalinha, então tem que estar sempre fazendo o alinhamento. Então, se ele estiver em boas condições, se você solta o volante, a tendência é que ele vai em linha reta, sozinho. Então eu falo para minhas alunas assim, falava, solta o volante um pouquinho. Quando a pessoa começava assim, a dançar muito no volante, com o carro, eu falava assim, solta o volante. Aí a pessoa ficava morrendo de medo. Solta, acredita, confia em mim, solta o volante. E ela ficava assim, sabe, grudada no volante, assim, querendo pegar e morrendo de medo do carro sair voando ou qualquer coisa parecida. Aí ela percebia que o carro ia mais reto, quando ela não fazia isso, quando ela não estava com as mãos no volante. Então eu mostrava para ela que, na verdade, quem estava fazendo aquilo era ela. Quem estava zigue-zagueando na pista era ela, não era o carro. O carro não faz isso. Pode ser que ele esteja ruim, não esteja alinhado e ele puxe para um lado, é isso que ele faz. Ele não anda em linha reta, ele vai puxar para um lado, para a esquerda, para a direita, depende de quando ele está desalinhado. Mas o carro não fica fazendo zigue-zague, ele não faz isso, ok? Então, o que fazer para não ficar fazendo zigue-zague? É não ficar mexendo o volante. Na verdade, o volante tem que ficar reto. Obviamente, se você estiver andando em linha reta, óbvio, estou falando isso, para fazer curva, você faz a curva. Mas veja bem, se você não fica mexendo o volante, a tendência é que ele siga em linha reta. Pode ser que ele até desvie um pouquinho. Então, o que, que você vai fazer? Você vai evitar que ele desvie. Você vai evitar que ele saia da linha. Você não vai controlar, você não vai direcionar o volante. Você vai evitar que ele se mova. É diferente, tá? Porque a pessoa imagina que ela tem que ficar virando o volante para dirigir. Por algum motivo na cabeça dela, por alguma crença na cabeça dela, ela acha que tem que ficar virando o volante. É o contrário, você tem que evitar que ele saia da reta. E esse movimento é delicado. É um movimento delicado. Você não pode fazer um movimento brusco com o volante, porque realmente ele faz movimentos bruscos. Porque o carro só faz aquilo que o motorista manda. O carro não faz nada sozinho, absolutamente nada. Eu já falei isso milhares de vezes. O carro é uma máquina que é conduzida pelo condutor, pelo motorista. Ele não faz nada sozinho. Tudo que acontece dentro do carro é por ação ou omissão, ou seja, não fazer do motorista. Então, segura o volante, e essa já é a segunda parte que eu vou falar. Segura o volante firme, porém delicadamente, não com força. As pessoas que têm essa questão da direção, de não controlar a direção, e também no início muitas pessoas têm isso, de agarrar o volante com muita força. É tanta força que a pessoa fica com dor nos braços, nos ombros, no pescoço. Tudo isso se deve à força que a pessoa está fazendo para segurar o volante. Não tem necessidade de segurar com essa força. Você não vai carregar o carro, você não vai levantar o carro, você não vai, enfim, dominar o carro só pelo volante. Ao contrário, a velocidade até se domina no pé, não na mão. Então, segure com firmeza. Veja, minha mão está fechada, está firme, porém, ela não está tensionada. Olha a diferença, ó. Quando você faz força, tá vendo? Olha como fica tenso. E aí tensiona tudo. Então, você segura com firmeza, porém, sem fazer força. Treine isso com o carro parado, inclusive. Dá para treinar, segurar o volante com o carro parado, para você sentir quando você está tensa e quando você está relaxada, quando a sua mão está tensa e quando está relaxada. Não tem que fazer força para segurar o volante, não tem que agarrar o volante, tem que segurar. Tem que, na verdade, impedir que ele fique saindo da linha reta. Ele não vai ficar zigue-zagueando. Zigue-zagueando. É uma palavra difícil de falar. Mas ele pode sair da linha reta, ele pode ir numa direção oblíqua, mas você vai impedir que isso aconteça. Então, essas duas coisas são muito importantes para que você tenha uma direção mais alinhada. E uma terceira coisa, que eu já disse em um outro vídeo, vou repetir. No vídeo das marchas eu falo isso, mas eu vou repetir agora porque a gente está falando de direção. Quando você vai trocar uma marcha, por exemplo,
você está com as duas mãos, inicialmente está com as duas mãos ao volante, está segurando o volante com as duas mãos. E precisa ser com as duas mãos, tá, gente? Já ouvi gente dizer que tem que dirigir com uma mão só. O marido de uma aluna falou isso para ela. Isso é mentira e é infração de trânsito, inclusive, dirigir com uma mão só. A única vez que você pode dirigir, estar com uma mão só no volante, é quando você vai trocar marcha. Aí você tem que tirar uma mão do volante, obviamente, quando ele é mecânico, quando é um carro mecânico para trocar marcha. Só nessa questão. O resto você tem que estar com as duas mãos ao volante. E não importa muito a posição não, tá? Eu também já vi vídeo ensinando, olha só, cada coisa que tem que estar na posição X do volante. Só que a posição X do volante era do carro dele, porque não é todo carro que tem aquela marcação que ele falou. Você tem que estar confortável, já falei, não tem que estar grudada no volante, não tem que estar muito longe, muito esticada, tem que estar numa posição que você consiga fazer a manobra, mas não esteja muito esticada e nem muito colada no volante, que até dificulta as curvas, né? Então, você tem que estar segurando com as duas mãos, e como você está segurando com as duas mãos, se você tirar uma, você está fazendo a mesma força com as duas, certo? Você está ali segurando, fazendo a mesma pressão, a mesma força, ou seja, equilibrando as forças com as duas mãos. Se você tirar uma, olha só, o que acontece imediatamente é que a força desta mão, ela vai ser maior do que da outra, óbvio, porque a outra não está. Então você vai puxar instantaneamente o volante. É isso que acontece. Você está com as duas mãos, você tira uma, a que ficou no volante vai puxar o volante. E aí você volta. Isso é tudo instintivo, tá, gente? O que você tem que fazer para isso não acontecer também? Para você não desequilibrar as mãos, tá? Não desequilibrar o volante, na verdade. Você vai, antes de trocar marcha, antes de tirar a mão do volante, você vai concentrar o controle da direção do volante numa mão, na mão esquerda. Você vai concentrar. Então, você está aqui dirigindo as duas mãos, você vai trocar marcha. Você imediatamente pensa na mão esquerda, sabe que você vai ter que segurar com a mão esquerda somente o volante, e aí você transfere para a mão esquerda o controle e tira a mão direita. Olha só. Gente, parece que é difícil fazer isso, mas é tão automático, é só você pensar, eu vou tirar a mão do volante. Imediatamente você está dando o controle para a sua mão esquerda para controlar o volante, sozinho. Aí você troca a marcha e volta a mão para o volante, tá? Treine isso. Obviamente isso de trocar marcha tem que ser com o carro andando, então depois que você aprender a segurar o volante de forma correta, delicadamente, porque tudo no carro é delicado. As pessoas acham que o carro tem que ser tudo no tranco, tem que ser tudo na força, e não é na força, é na posição. Você tem que saber a posição, por exemplo, das marchas, a posição dos pedais, ou como o pedal funciona, aí você tem que treinar também, experimentar os pedais. Então, tudo é treino, tá? Tudo é treino. Mas sabendo que você não tem que agarrar o volante, que você não vai carregar o carro através do volante, nem vai controlar, dominar totalmente o carro através do volante. Então, sempre são movimentos firmes, porém suaves, porém delicados. Nós somos mulheres, né, gente? Vamos fazer delicadamente as coisas, tá bom? Inclusive dirigir, tá? Então é esse o recado de hoje. Espero que vocês gostem, espero que vocês apliquem essas técnicas, que vocês vão dirigir bem melhor, tá ok? Voltando a lembrar, para você, se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, deixe seu like, sua curtida e compartilhe com as suas amigas. E eu volto amanhã, tá bom? Do meu coração pro seu coração. Eu desejo que o seu sonho de dirigir se realize com todas essas técnicas que eu tenho te dado. Grande beijo, tchau!